26, capítulo 6, né, que ele fala, eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo quem crê em mim não pereça. Né, quem ouvir as minhas palavras não crê, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, assim para salvar o mundo. E quem rejeitar as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então não se prepare, guarde a palavra do Senhor, não se vergonhe de Jesus Cristo. Quando se vergonha a palavra do Senhor, é porque a pessoa lhe fala, nos anda de pau para Timóteo, capítulo 3, versículo 13, ele vai falando essa palavra, versículo 13, ele fala, né, os homens maus, né, enganadores, eles não irão de mal a pior, enganando e sendo enganado, e por ser enganado por esses homens malignos, homens, né, os profetas, né, profeta aí, né, se preparando, né, para receber o anticristo. O pastor ele falou, tu aprendeste, né, tu permanece naquilo que aprendeste, é sábio que foste inteirado, olha só, né, como nós aprendemos? A palavra do Senhor. Então se você aprendeu a palavra no início da sua fé, continue andando nesse evangelho que leva à salvação. Mas se você andar pelos atalhos, andar pelos caminhos errôneos, não tem como você ver a parte do Senhor, e pode até ver, mas no juízo final, no branco, mas quando for no tribunal de Cristo, você não vai contemplar a face de Cristo, porque o tribunal de Cristo é só para os cristãos, é só para aqueles que foram lavados e você não conta, só aqueles que guardaram os mandamentos, só que quando era fé em Jesus, só aqueles que se esforçaram para entrar naquele lugar, porque Abraão só fala em Lucas, né, o reino do céu é tomado por força, se entra por força, nós temos que ser valentes pelejando por Jesus, né? Não é pelejando por segundo não, é pelejando por Jesus. E se nós falamos para Jesus, nós temos que orar, buscar, jejuar, buscar o Senhor, obedecer para o Senhor, porque o Senhor ele fala ali usando Pedro capítulo 4, no versículo 17, ele vai dizer, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa do Senhor, e se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles homens que descem a projeto de Deus? É lá onde fogo e enxofre, no teu perigo, no teu lugar, né? Pode nadar, muito assim, nadou, terminou no céu, não, terminou no de fogo, porque eu não quis nada com Jesus. Né? Então nós temos que se arrepender agora, é querer algo com Jesus é agora, não é depois de morto, segue-se o juízo. Então não tem, né, como mais voltar atrás, como se arrepender. Lá no inferno está cheio de alma clamando ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo menos segundo ali de refrigério, e eles não tem mais. Enquanto nós podemos clamar aqui o dia todinho, a gente não clama. Enquanto a gente pode se arrepender, né, muitos não querem se arrepender dos seus pecados, não querem confessar para poder alcançar a misericórdia do Senhor. Por isso você é jogado no lago de fogo e enxofre, né? Porque estou deixando para a última hora, e você não sabe como que você vai morrer, e quando você vai tirar você dessa terra. Então a gente prepara todos os dias, esperar a volta do Senhor, porque ele prometeu que ele irá voltar. Ele falou para os discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, eu preciso na casa do meu pai muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou para preparar lugar, quando eu preparar voltarei outra vez, onde eu estiver, pode estar comigo também. O Senhor quer que a gente ande por aqui na terra, né? E quando for no futuro, a gente esteja com ele na expansão celestial. É isso que o Senhor quer, que nós devemos perseverar até o fim. Mas vamos de esperança, a esperança, né? A esperança é a outra que morre, a nossa já morreu, ressuscitou no terceiro dia, e vive até hoje, vive eternamente na palavra do Senhor. É por isso que a apóstolo fala, Isaías, no 40, versículo 31, que ele vai dizer, os que esperam o Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como água, irão descansarão, voltarão, não se fatigarão, porque esperam no Senhor, não esperam no homem, esperam no Senhor. Quando a gente espera no Senhor, o Senhor vai renovar nossas forças, renovar nossa esperança, todo de nós na face da terra, enquanto a gente viver nessa terra. Então o Senhor levantou essa palavra, né, que se deitou não misturado no caso da sua ira. Olha só, irmão, a situação. Nós sabemos que quando você vai para a igreja, e quem ficar vai ver a destruição na face da terra. Muitos vão querer correr para lá, vão querer se esconder, não vão poder se esconder, vão querer esconder pelos buracos, né, pelas filas das pedras, nas rocas, como diz lá no Ceará, né, mas não vão ter refúgio, porque o único refúgio agora é o Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos que se refugiar nele enquanto há tempo, porque se você não se refugiar em Jesus, naquele dia não tem como você se refugiar. O Espírito Santo não vai estar até para te consolar, para usar misericórdia com você de maneira nenhuma. O Espírito Santo ele vai também levar a igreja, ele não vai estar aqui na terra, né? Muitos dizem que o Espírito Santo vai estar aqui na terra, muitos querem subir, né, no segundo arrebatamento, mas nós estamos preparados para subir no primeiro arrebatamento, porque só existe um arrebatamento somente, e duas ressurreição. E quando quer subir no segundo arrebatamento, achando que vai ter segundo arrebatamento, não vai ter, irmão. De maneira nenhuma, aqueles que ficar irão sofrer a ira de Deus na face da terra. Ninguém vai suportar, né? Ninguém vai suportar, porque, olha, irmão, vai ser terrível,
né, o inimigo ali que te torturando. Ali você só pode comprar o remédio se tiver a marca do chip, né? Só pode ir no médico se tiver a marca do chip, só pode comprar qualquer no mercado se você tiver a marca do chip. E se você tiver melhor que a marca do sangue do cordeiro agora, de ver que a marca do chip daquele todo dia e não tem oportunidade de nada. E não tem oportunidade de entrar nas mansões celestiais. Agora você vai para aquele lugar de repouso para mim, para você. Porque ele fala essa palavra ali em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, que vai dizer porque é necessário paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Ele não garantiu, possa alcançar a promessa. Né? Sim, vocês podem, estão garantidos, não. Possa alcançar a promessa. Promessa é essa salvação. Então nós temos que ver nessa promessa. A promessa ele fez. Essa promessa não vai ser abolida, não, de maneira nenhuma. Porque aquele que Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele diz essa palavra de Jeremias 1, versículo 12, que ele vela para cumprir sobre a sua palavra. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E se vocês não esperam no Senhor, fique na palavra. Ande o caminho do Senhor, porque não existe os caminhos, só existe o caminho que leva à salvação. E esse caminho é a verdade e a vida, né? É somente ele, Jesus. Se for andar por outro caminho, deixar sua casa saqueada por Deus estranho, né? Você está perdido, não tem mais salvação. Então não queira sofrer a ira de Deus. A ira de Deus, ela vai vir sem mistura e vai cair na humanidade, né? Da terra, né? Nos 4 cantos da terra. Porque no Salmo 9, verso 19, verso 17, ele fala que os ímpios são lançados no inferno e todas as nações esqueceram de Deus. As nações mostram aquele povo que procura o nome do Evangelho, né? Que renunciam o nome do Evangelho, mas eles não renunciam ao seu pecado, não renunciam à sua própria vontade, não renunciam às suas vaidades, não renunciam às suas luxúrias, não renunciam aos prazeres do mundo. Então não tem como, irmão, ser nação de Deus, ou ser povo de Deus. Então você vê que a palavra do Senhor, ela é justa, ela é reta. É por isso que o Senhor não julga segundo a aparência, como diz a palavra sobre o Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 24. Ele não julga segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Olha só, ele diz no Evangelho de João, no capítulo 3, e no versículo 20, que ele vai dizer que todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que essas obras venham que reprovada. Eles não querem ser reprovados, preferem ser, né, aplaudidos, ser bem recebidos, ser bem sucedido, ser elogiado, mas não querem ser reprovados pela palavra do Senhor, porque a pessoa ela nos confronta, ela nos confronta, nos alerta, edifica, nos exorta, corrige, repreende, porque o Senhor lhe fala, eu repreendo e castigo a todos quando amo, seja zeloso, arrepende-te, porque a salvação é por arrependimento. Não se arrependeu, só teve ali emoção, só teve ali, né, ali como fez Judas, né, somente, né, não teve o arrependimento completo, então não tem salvação de maneira nenhuma. Né? Então nós temos que se arrepender dos pecados, abandonar, passar a misericórdia do Senhor. Porque o Senhor está com seus braços abertos. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 6, ele fala memória, e no versículo 36, ele fala memória também, ele fala, né, que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma lançará fora. O Senhor tem braços abertos para lutar qualquer um que chegar diante dele. Pode ser o mais um pecado na face dessa terra, que nós achamos que não pode, né? Ou nós não, que a gente conhece a verdade, pela misericórdia do Senhor, mas aqueles que não conhecem a verdade, acham que o Senhor não aceita mais, mas ele aceita. Ele aceita porque ele não leva em consideração o pecado, né? Ao pecado que você viveu no mundo, ele abatou todos os pecados de automático esquecimento, e desse bem para você ele não lembra mais. Então, se eu estou olhando, quem somos nós para lembrar o pecado do nosso irmão? Né? Quem são o mundo para lembrar do nosso pecado que a gente cometeu lá atrás? Não, hoje nós somos velha criatura. Não vivemos mais de museu, vivemos do presente. É o presente seca. Nós vivemos do presente seca, não vivemos mais de museu. O museu é de passado. Os que não vivem do presente seca. Por isso que eu só ele fala essa palavra. Nós temos que viver como se vivesse o último dia na face dessa terra. Porque nós sabemos o dia que o Senhor vai tirar dessa terra. O mundo já se o Senhor, ele vai levar. O Senhor está colhendo deles, mas nem todos são deles. O Senhor está colhendo o que é dele. Agora o que é dele, o Senhor deixa o inimigo levar. Permite o inimigo tirar da terra, levar para o inferno. Porque só tem 2 lugares, céu e inferno. O inferno está entupido de alma, pois é para o Senhor. Isaías 5, versículo 14, né, que vai falando que a pouco o inferno tem se alargado. Mas por quê? Porque cai milhares e milhares de almas naquele lugar. E muitos brincando de ser crente. E muitos não querem receber Jesus. Muitos rejeitam Jesus, até a faixa coca. Mas não tem nada não. Já, o juiz vem aí. Para aqueles que rejeitam Jesus, para aqueles que escandalizaram, para aqueles que pisaram, deixam por a cruz de Cristo, para aqueles que trouxeram vitupério, para aqueles que crucificaram novamente a Cristo, o juízo vem aí, a ira vem aí, né? E a profecia já está para se cumprir as profecias do Senhor. Então nós temos que ficar na brecha, porque o Senhor vai voltar. Ele disse que vai voltar para pegar o povo lavado, remido para ser do cordeiro, o povo lavado, o povo zeloso, especial de boas
obra. É esse povo que o Senhor veio pegar, né? Porque o mundo diz que, né, que não vai levar nada para você, vai levar suas obras. Que você, né, seja pouco, seja mais, vai levar suas obras. O Senhor vai falar essa palavra claramente, né? No 2 Timóteo, no capítulo 2, capítulo 3, e o versículo 16, que ele vai falando, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para dar vida, para corrigir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. É através dessa palavra que nós somos instrução discipulados, através dessa palavra, para que a gente venha fazer boa obra diante dos olhos do Senhor. E apresentar aquele grande dia, porque nós não vamos apresentar de mão vazia, ou obra má, ou obra boas, nós vamos ter que se apresentar naquele grande dia, né, com as mãos. As nós estamos levando nossas mãos. Então você vai estar vendo essa palavra essa noite. Ele vai falando assim, ó. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha só, irmão. As pessoas que vão se jogar no lago de fogo com enxofre vão ser atormentadas de noite. Não tem tempo nem de se coçar. A Bíblia vai dizer que vai ser ranger de dente. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus ele fala que o fogo nunca apaga, a ferida nunca cicatriza, o bicho nunca morre. Nessa tarde eu passei ali com meu irmão, assim, irmão, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor e você pode achar. Você não quer ir para o lugar de sofrimento, que assim eu não vou, porque o pastor só fala no diabo. Mas tem que expulsar ele mesmo. Nós não podemos deixar ele estar na igreja, não, tem que expulsar. Né? Se você não for o Senhor, né, o diabo vai vir te buscar. Né? Mas não quer ouvir a palavra do Senhor. Né? Começa a olhar para o defeito e falar do diabo, não é defeito não. Porque Jesus foi o que mais fala no inferno, para que as pessoas não foram lançadas naquele lugar de sofrimento. Porque o Senhor não quer que a alma não se perca, Ele quer que eu chegue ao conhecimento da verdade. Mas nem todos querem chegar ao conhecimento da verdade. É por isso que Paulo, ali, usando ali para Tito 2, versículo 11, que ele vai dizer que a graça de Deus tem se manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Mas nem todos os homens e mulheres, jovens e crianças querem a salvação. Ah, mas as crianças não têm pecado. Tem pecado sim. As crianças que já têm consciência já têm pecado, não tem como. Né? Criança, jovem, adolescente, adulto, né? Idoso, né? Se não arrepender seus pecados, não tem como ir para as mansões celestiais, mas vai para um lugar de sofrimento, onde será atormentado por fogo e enxofre, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro, porque a Bíblia vai dizer em Mateus 10, versículo 32, vai dizer que aquele se for ganhar de Deus, aqui na terra, né? O Senhor também se ganhar dele naquele grande dia, o Senhor vai se ganhar dele diante dos santos anjos, diante de Deus, diante dos santos anjos, porque não quiseram aceitar Jesus, se deram a Jesus, né? Quando tiver o último ano de vida, né, eu aceito Jesus. Agora não, agora eu tenho que brincar, agora eu vou trabalhar, vou curtir a minha vida. Nessa vida não tem vida, né? Nossa vida está em Cristo. Porque aquele que tem Jesus, quando diz a palavra do Senhor, não tem vida em si mesmo. Então nossa vida está em Cristo, com Deus. Então, nós temos que estar indo para ter vida com Cristo. Se não tiver Cristo, não tem vida. E a fumaça, seu tormento, sobe para todo sempre. Então não tem repouso. Então não tem sossego. Então não tem paz. Não tem como mais ter felicidade no inferno, lá que for com enxofre. Só vai ter muito sofrimento. Até o diabo irá sofrer também com seus amigos daquele candidatinho. Né? Você não pode ser jogado lá que for com enxofre agora, ele não está sofrendo não, mas ele vai sofrer. A depois que ele já está condenado para nós, não tem jeito ainda. Para nós ouvir da palavra do Senhor, aí não tem jeito ainda. Mas se não consertar seu altar, né? Se não você colocar sua casa em ordem, infelizmente, irão sofrer o juízo final. Irão ser jogados lá que for com enxofre. Não se aprenda aquele grande juízo final, vai ser lançado. Ele vai dizer que ele já está sentenciado, porque ele já está condenado, como diz a palavra do Senhor. Né? Então nós temos que estar aqui na brecha, buscando o Senhor. Está difícil? Mas vamos buscar. Vem as lutas, vem para nos aperfeiçoar. Vem as aflições, vem para chegar mais perto de Cristo. Saber que você, sou eu, você são dependentes de Cristo, porque a palavra fala no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 6, ele vai dizer, se alguém, no versículo 5, ele vai falando, não sou a videira, vai nas barras, aquela semente dá muito fruto, porque sem nada podeis fazer. Isso significa eu e você somos dependentes dele, não tem como a gente dizer que não é dependente de Cristo. Né? Mas no versículo 6 ele fala, né, pois tá, todo aquele que não foi achado em mim será lançado fora, né, com uma vara secará o pó e lança no fogo. Olha só, e arde, olha só. Né? Isso não é fogo literal não, fogo queima para sempre. Né? E não acaba não, não vai virar cinza nada, não acaba não. Porque aquilo que Deus criou, que é o ser humano, o Senhor não vai destruir algo do ser humano. Então tem dois destinos, céu ou inferno. Né? Ou ficamos na presença do Senhor, né, verdadeiramente, ou então, né, fica do lado do outro lado e vai acabar, né, indo para aquele lugar de sofrimento. Então, vamos falar nessa noite, não tem repouso nem de dia nem de noite. Se é a pessoa que fala, nós temos que crer.
né? Se a pastor fala que não tem pão de dia nem de noite, se adorar a besta, olha só, se adorar a besta é a sua imagem. E aquele que recebeu o sinal do seu nome, aquele que adorar a besta, são todos aqueles que vivem um evangelho de facilidade, evangelho de façanha, evangelho de barganha, o evangelho que não tem a libertação, não tem mudança de vida, não tem a transformação, não anda de santidade, anda de qualquer maneira. Aí estão adorando a besta, porque estão se preparando para se encontrar com o anticristo, né? Ou então se preparando para se encontrar naquele dia no juízo final. É o juízo sem misericórdia da palavra do Senhor. Então o tempo é hoje, nós não podemos desperdiçar. E Hebreus vai falando, em Hebreus 4, versículo 16, que ele vai dizer, né, que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graças em tempos oportunos. E o tempo oportuno é hoje, não podemos deixar para amanhã, porque Jesus ele fala no Evangelho de Mateus, né, que o dia de amanhã não pertence a mim, pertence a você. Basta cada dia o seu mal. Então nós temos que estar aos pés do Senhor, obedecendo, porque senão obedecer não vale a pena você passar tanto tempo na casa do Senhor, andando o caminho na mão, dando para Jesus, e naquele dia Jesus apartava de mim, não vos conheço, vos praticar dignidade. Nunca conviveram comigo, nunca me conheceram, nunca usaram meu nome em vão. É isso que o Senhor vai falar, que ele não tem mais discussão, vai discutir, vai não, irmão, não tem discussão, vai ser jogado na de fogo, pronto, acabou, porque o tempo é hoje se arrepender, a palavra está nos instruindo, ela que vai nos instruir, então nós temos que andar nessa palavra, ver essa palavra. Aí o Senhor ele fala através dessa palavra nessa noite, os que adoraram a imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome, que é o chip 666, né? 60, né? Para 66, se fala meu. Então o Senhor fala nessa palavra, temos que está marcado com a marca do sangue de Cristo, não com essa marca aqui que vai vir. Muitos vão receber essa marca aqui, porque não quiserem obedecer o Evangelho do Senhor, não quiserem dar no caminho do Senhor na verdade, não quiserem se esforçar para buscar o Senhor, adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor ele fala no Salmo 1, Salmo 101, verso 6, que ele vai falando, os olhos procuram os fiéis da terra, para que se assiste comigo, e esse que anda no caminho reto, esse me servirá, o que anda no caminho reto, servirá a Jesus, mas anda nos atalhos, infelizmente não serve a Jesus, esse não serve a Jesus, ele serve o mundo. Se nós fazer do mundo, mas não tem como servir a Jesus. Então o Senhor fala essa palavra. Aqui está a paciência dos santos. Olha só. Nós temos que ter paciência, esperar no Senhor. Quando já não tem mais paciência, o Senhor está custando, a Senhor vai voltar mais, a Senhor já falou que vai voltar. Vem falar com o Senhor que o Senhor vai voltar. Tem que também tratar a avó. Não voltou Deus, vou brincar mais um pouquinho. Eu vou andar como eu quero, fazer o que eu quero, ir para a igreja quando eu quero, buscar o Senhor quando eu precisar. Aí, irmão, aí é que eles vão se confundir. Porque aqui nós precisamos de quê? De paciência. Ele fala essa palavra de paciência. Eu digo assim, aqui está a paciência dos santos. E o Satanás, mano, muitos que não têm essa paciência. E o Satanás tem um dom, é paciência. Ele espera ali você 24 horas. Você dá pressa para poder entrar. Porque na carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer, vigiar, ser de sorte, porque o diabo, nosso adversário, anda de redor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. E ele chora usando os falsos profetas, usando os falsos pastores, usando os falsos obreiros, os cães gulosos. Ele não quer ler a palavra, só sabe transladar, só sabe dormir. Ele não sabe usar as escrituras para dar uma pastagem, para dar um alimento sadio, um alimento genuíno, um alimento verdadeiro. A igreja, para que a igreja do Senhor ela venha, ter fome, sede de justiça, conhecer a palavra do Senhor, conhecer os caminhos do Senhor, conhecer Jesus, conhecer a sua morada. Eles não querem ensinar a igreja do Senhor, para que a igreja das suas igrejas venha ser amarrotada, cheia, lotada, até lá fora. É isso que a gente tem visto nos últimos dias. Mas assim, esse é o pastorzão, esse é o pastor que prega a palavra e enxerga a multidão, sim, irmão, porque eles estão cegos espiritualmente, eles estão bons espiritualmente, eles andam porque estão ali, eles vão para lá porque eles querem ouvir o que as suas necessidades procuram ouvir, o que eles querem ouvir, eles não procuram aquilo que Deus quer falar com eles, de maneira nenhuma. Vou para ali porque ali o pastor fala de acordo com a minha necessidade. Eu estou precisando de ouvir isso, ouvir aquilo. Pastor não me exorta, me repreende. Pastor não me disciplina quando eu peco. Posso viver no adultério, eu posso viver em fornicação, eu posso viver pecando, eu posso viver na vaidade, na luxúria, na nudez. Eu posso ver na televisão assim, um jogo, um jornal, uma novela. O pastor não vai me repreender. Esse aqui é o pastor. Esse não é pastor não, é pastor de bode. Não foi pastor de ovelha, você não te repreende, não te coloca no quando você peca, não chama a tua atenção, não puxa a tua orelha, não te exorta, não te corrige. Esse não é pastor, é pastor de bode, só falso pastor. Então, irmão, lembra para você ser enganado.
Lê essa palavra. Essa palavra. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Olha só, a nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo, né? A senhor já diz, ora, a fé é o fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Então nós temos que esperar o Senhor, não vimos o Senhor, mas o Senhor falou sua palavra. Bem-aventurado aqueles que nunca viu, mas creu, nós cremos. E ele está aqui nessa noite, foi ele que prometeu, ele não prometeu não, foi ele prometeu, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, aí eu estou no meu Deus e faço presente. E isso vai ser nesse lugar, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em 2 lugares no só tempo. Então nós temos que crer, porque se a palavra do Senhor fala, ele pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Foi ele que falou. Nós temos que crer essas Santas Escrituras. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Ele fala que eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve. Olha só, né? Aqui o Senhor mandando João escrever o que ele estava vendo e ouvindo ali, para que ele não viesse esquecer e para nos dias finais a gente viesse ver, saber dessa verdade através das Santas Escrituras. Porque o Senhor precisa examinar a Escritura, dentro da Escritura do poder de Deus. Errais o homem por não conhecer a Escritura. Olha só, o homem é por não conhecer as Escrituras. Errar, o povo está sendo descrito por causa de quê? Falta de conhecimento. Eles não querem chegar ao conhecimento da verdade para que ele venha ser salvo. Né? Andar no seu prazer, andar de acordo com o seu coração. Né? Se meu coração não me condena, quem é você para me condenar? Se Deus me julga, quem é você para me julgar? A própria senhora me julga. A própria senhora te julga, porque ela que vai me julgar. Ela é a espada dos gumes. Né? Para dizer que a espada, que a palavra de Deus era como espada dos gumes, que penetra até a visão da alma, do espírito, da junta e medula, e está para discernir os pensamentos, as intenções do coração. É ela que revela o nosso pecado, revela a nossa necessidade, ela nos edifica, ela nos exorta, corrige, ela nos alegra, nos coloca de pé, ela nos dá vida, porque a palavra do Senhor, ela é o pão da vida. Disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 48. Ela é o pão da vida. Você é o pão da vida, a gente tem que se alimentar desse pão. Não podemos deixar de se alimentar. É bem-aventurado, mas felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor, aqueles que morrem em Cristo. Não é aqueles que morrem desconcertados, morrem de qualquer maneira, está no dentro do Evangelho, está dentro da casa do Senhor, usando a palavra do Senhor, mas morrem desconcertados, não tem salvação. Não vai para a sede de Abraão, não está vindo agora à tarde, aí vão falando que não está para a sede de Abraão, não vai para o paraíso, não é aqueles que morrem desconcertados, mas aqueles que morrem ali com o Senhor, no Senhor, ali com as suas vestes alvas, ali guardando os mandamentos do Senhor, a fé de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que eles vão para o paraíso. Mas aqueles que morrem sem Cristo, que morrem desconcertados, com as suas casas desordenadas, ou as suas casas bagunçadas, ou desordenadas, com as suas vestes manchadas, viver de qualquer maneira, não tem salvação. Porque você teve o tempo todo para se arrepender, não se arrependeu, só se escandalizou dentro do Evangelho do Senhor. Então não tem como. Nós temos que arrumar a nossa casa todos os dias, para que eu possa voltar, não pegar nós de surpresa. Porque Paulo vai falando que os que não são pegos desapercebidos. Não são pegos de surpresa, não. São pegos desapercebidos, porque eles são desapercebidos com as coisas desse mundo. Desapercebidos com as coisas desse mundo, desapercebidos com as coisas espirituais. Então nós temos que guardar essa palavra. Bem-aventurados os mortos, que nem a glória do Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse no seu trabalho. E as suas almas seguem. Então aqueles que morrem no Senhor estão descansando no seu trabalho. Mas aqueles que não morrem no Senhor, irmão, vão sofrer eternamente. Porque só vão ter um refrigério no juízo final. E se você fez boas obras, continua fazendo boas obras. Só que as obras não te salvam. As obras para receber galardão. É receber a dádiva do Senhor. Paulo só fala que as obras não salvam. Mas as obras te garantem o teu galardão. Vou chegar no céu. Mas também se não tiver a sua obra não for boa diante do Senhor, também não terá salvação. Porque a nossa obra tem que ser boa diante do Senhor. Por isso que o Senhor fala nessa palavra, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, ele vai falando: se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha só, se me amais, guardai os meus mandamentos. No Evangelho de João, no capítulo 15, e o versículo 14 vai dizer: gostem, meus amigos, se eu fizer o que eu vos mando. Já não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas para chamar de amigo, porque tudo que eu tenho ouvido de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não foi vós que escolheu, foi escolher a voz, ninguém vai desfruto, para que eu sempre permaneça. E tudo que pediu ao meu Pai em meu nome, Ele vos concede. Ele está aqui para dar a você o que você tem pedido, de acordo com a vontade, não é com a nossa vontade, não é segundo a vontade dele. É segundo a chave que nós vai ser para a nossa edificação.